Então, agora nós vamos para a apresentação de mais um trabalho, um artigo completo, que tem o título Pensamento Computacional e Matemática, explorando equações algébricas de primeiro grau. Os autores, então, são a doutora Janice Terezinha Reicher e Renan Luiz Bolson. Esse trabalho ele está vinculado à Universidade Federal de Fronteira Sul e à Prefeitura de Chapecó. Olá, tudo bem? Então, como você me apresentar, eu sou Renan Luiz Bolson e desde o início do ano passado, a gente vem, desde quando eu entrei no concurso aqui em Chapecó, a gente vem nessa parceria com a Universidade da Fronteira Sul, realizando formações na área de pensamento computacional. Nessas formações que a Universidade Federal da Fronteira Sul vem dando para nós, a gente vem trabalhando atividades desplugadas, a gente vem trabalhando com Scratch e também com robótica. Então, essas formações foram dadas pela professora Janice, pelo professor Milton, para nós, professores da rede pública municipal de Chapecó. E nessas formações, ao final de todas elas, a gente teve que desenvolver um projeto abordando algum desses temas em sala de aula. E eu escolhi atividades desplugadas, né, pensamento computacional, associado a atividades desplugadas para realizar o meu projeto em sala de aula. Então, esse projeto ele foi realizado nos meses de outubro e novembro de 2019, e ele teve uma duração de 14 encontros, um total de 28 aulas, em uma turma de 8º ano do ensino fundamental, que continha 28 estudantes. Como que funcionou esse projeto? Então, para iniciar, assim como foi feito com nós professores na formação lá da universidade, eu achei muito interessante o teste aplicado pelo professor Christian Brackmann na sua tese de doutorado, um teste que leva os alunos, né, a pensar um pouquinho sobre o que é o pensamento computacional. Então, nesse teste, eles tinham que responder algumas questões como essa que eu coloquei no slide, que vocês podem ver nas fotos, onde eles tinham que responder essas questões, né, de assinalar, com questões envolvendo o conhecimento de pensamento computacional. De diferente nesse teste, como vocês podem ver na primeira foto ali, eu fiz uma pergunta para eles, o que eles pensavam que era pensamento computacional, certo? Para mim fazer uma análise, lembrando que sem falar nada para eles, sem passar nenhum conceito para eles, simplesmente para a gente ver o conhecimento prévio dos alunos. Depois disso, depois que eu fiz esse teste com eles, eu recolhi e aí eu lancei a pergunta para a turma toda, o que é pensamento computacional para vocês? E aí eles foram interagindo, dando as opiniões dele, o que eles achavam e tal. E para finalizar essas discussões, ele teve 2 momentos. Então, o primeiro eu trouxe para eles uma definição, lembrando que essa é uma das definições, também falei isso para eles. Uma grande autora, a Jeanette Wynne, e lembrando que outros autores também trazem várias definições do pensamento computacional, mas eu resolvi trazer essa para eles e fiz a leitura para a gente fazer uma reflexão juntos. Então, o pensamento computacional, ele é o processo de pensamento envolvido na formulação de problemas e as suas soluções, de modo que as soluções são representadas de uma forma que pode ser eficazmente realizada por um agente de processamento de informação. Certo? Então, eu trouxe essa definição para eles, e para ficar mais claro, eu disse o seguinte para eles, que o pensamento computacional ele tenta resolver de forma eficaz os problemas, de modo que ele possa ser assimilado por um algoritmo computacional. E para deixar isso mais claro, eu procurei associar com algo do dia a dia, que vocês vão ver no decorrer do projeto, que foi o que a gente fez. Então, eu procurei associar que o fato de você detalhar todos os passos para a máquina vai fazer com que ela assimile e consiga resolver aquilo através de um algoritmo computacional. Então, é você que é o programador, é você que vai ter que dizer o que tem que ser feito. Então, assim, eu associei aqui com os passos de você lavar a mão, por exemplo. Então, essa foi a primeira parte. E para finalizar, para ficar bem claro esse conceito para eles, eu trouxe para eles um vídeo. Como vocês podem ver aí, um vídeo, uma reportagem do programa Como Será, do dia 13 de março de 2018. Nele mostra o projeto desse professor, do professor Christian Brackmann, aonde ele adaptou alguns jogos que vinham do exterior, jogos que, segundo ele, eram muito caros, então ele adaptou e imprimiu esses projetos de uma forma que ficasse bem barato e aplicou em alunos de Santa Maria, né, alunos de 4º e 5º ano. Ele aplicou esses jogos e fez exatamente como eu estou fazendo, fez um teste antes com eles e um teste depois,
E com esse projeto verificou-se que os alunos melhoraram muito, inclusive no vídeo traz várias declarações de professores, dele mesmo e dos próprios alunos dizendo o quanto eles melhoraram nesses conhecimentos ligados a pensamento computacional, e isso ajudou em todas as outras disciplinas, né? Então os alunos melhoraram como um todo, e isso mostra que realmente essa metodologia de ensino dá muito certo, e numa era tecnológica como a gente está hoje em dia, isso é de primordial importância para os alunos que eles tenham ligação com esse conhecimento, porque o fato de você saber mexer em um aplicativo não quer dizer que você tem noção de programação, você não tem noção nenhuma. Então, esse vídeo traz para os alunos e mostra o que é o pensamento computacional, né? Como que ele pode ser desenvolvido, né? Para eles terem uma clareza. E também, além disso, no vídeo ele já mostra que esse professor ele iniciou a formação de professores, né? E encaminhou uma proposta para que isso fosse difundido no Brasil todo, que a gente sabe que está acontecendo agora com a nova Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, após esse vídeo, o projeto começou realmente. Então, a primeira atividade que eu fiz com os alunos foi a seguinte: eles tinham que desenvolver eles tinham que descrever todos os passos que eles precisariam realizar para passar geleia em 2 fatias de pão. Margarina e geleia em 2 fatias de pão. Então, eu levei para a sala pão, geleia e margarina em uma faca. E aqui nessas fotos vocês podem ver que eles estavam descrevendo. Então eu disse que eles tinham que sentar em grupos e imaginar que eu era um robô, eu, professor Renan. E aí, de acordo com o que a gente tinha visto nas definições, eles tinham que descrever os passos detalhadamente, como se eles estivessem me programando, certo? Então eles escreveram, depois eu recolhi todas as folhas e aí eu comecei a realização. Foi uma atividade muito divertida, porque foi bastante engraçada, né? Mas, assim, o objetivo final era que eles entendessem o conceito de você detalhar todos os passos quando você está falando de programação. Então, foi muito legal, porque mesmo eles escrevendo bastante, muitas vezes, como vocês podem ver na imagem, eles falavam assim, pega a fatia de pão e passa a geleia. Então, eu pegava o pote e passava na geleia. Ou então, eles esqueciam de dizer, abra a tampa, abra o lacre, pega a faca. Às vezes, eles colocavam só para abrir a tampa e o lacre, falavam, pegue um pouco de geleia e passa no pão. Então, eu colocava a mão e passava. Então, no final, eu saí tudo sujo, mas assim, a ideia principal do vídeo, ao final, a ideia principal do vídeo, não, da dinâmica, era com que eles entendessem a importância deles descreverem todos os passos, né? Então, assim, foi bem divertido e bem interessante, e eles entenderam qual que era o objetivo dessa dinâmica. Depois disso, nas aulas seguintes, a gente desenvolveu a atividade robô. Como vocês podem perceber nas imagens, a gente se inspirou nas competições de robótica que acontecem, né, no Brasil e no mundo, onde, por exemplo, o robozinho tem que percorrer todo um circuito. Então, o que a gente fez? A gente montou um circuito no chão com fita crepe. Aí, aqui nessa segunda foto, vocês podem ver eles escrevendo os passos, certo? O que eles tinham que fazer? Um integrante de cada equipe foi retirado da sala, e os colegas ali estão criando estratégias de como que eles vão guiar o colega por todo esse circuito, certo? Então, após eles fazerem essa escrita, eu trazia um colega de cada grupo por vez, e o que eles tinham que fazer? O colega do lado, ele tinha que ir guiando ele para que ele percorresse todo esse circuito sem pisar na linha, como se ele fosse um robô. Como que eles guiavam? Dê tantos passos para frente, vire à direita 90 graus, vire à esquerda 30 graus. Então, com esse tipo de programação, né, esses dados, eles tinham que ir fazendo com que o colega percorresse todo o circuito. Também foi uma atividade muito boa. Como que a gente fez o ganhador? Uma equipe ganhava. Aquele que chegasse primeiro no final, sem pisar em cima da linha, né? Então, cada vez que você pisasse em cima da linha, a gente acrescentava 5 segundos no tempo. Também foi uma atividade muito divertida, eles participaram muito bem. E, novamente, foi uma forma de enfatizar para eles que quando você está programando, você precisa detalhar todos os passos. E aí entra a associação desse conceito, né, de pensamento computacional com equações. Então, como que eu fiz isso? De acordo com o que a gente tinha visto no slide anterior, na atividade número 2. Aí eu associei os passos do robô com a construção de equação. Como que funcionou, então, essa atividade 3? Primeiramente, eles tinham que desenhar no caderno os passos eles tinham que desenhar no caderno um robô, certo? Depois, eles tinham que pensar o seguinte, que o robô, ele ia se locomover com passos sempre do mesmo comprimento, certo? Então, essa era a ideia. Depois disso, então aqui vocês podem ver eles desenhando o robô,
certo? Depois disso, sabendo que o robô ia se locomover com passos do mesmo comprimento, eles tinham que resolver o seguinte problema. Se um robô deu 10 passos para percorrer uma distância de 5 metros, qual deverá ser em centímetros o tamanho de cada passo dado pelo robô? Então, eu dei esse problema para eles, em grupo eles resolveram. Alguns resolveram mentalmente, outros fizeram um esquema, outros utilizaram o algoritmo da divisão. E aí, depois eu pedi para que eles viessem no quadro fazer a explicação de como que eles tinham resolvido esse problema, certo? Foi muito legal também, porque teve uma troca ali, né, de experiências, né, a gente viu como cada um tinha resolvido, e aí eu cheguei no meu objetivo, que era mostrar para eles que esse problema também poderia ser resolvido através de uma equação matemática. Falei para eles que já era um conteúdo que eles já tinham visto no outro ano, né, no 7º ano, e que também a gente poderia utilizar esse conceito para resolver esse problema, e talvez esse conceito ajude a resolver outros problemas nesse sentido, quando eles forem mais complicados, talvez só mentalmente eles não consigam. Né? Então, aí eu fiz a parte da sistematização do conteúdo, né? Falei que a gente poderia resolver isso também com equação, que quando a gente não tem um valor, a gente pode atribuir uma letra para esse valor. Esse conhecimento eles já tinham, porque a gente já tinha visto monômio e polinômios antes disso, né? Então, foi fácil para eles sistematizar essa questão. Então, a gente fez o seguinte, vamos definir o comprimento do passo do robô com uma medida desconhecida, e a gente representou pela letra P. E, né, como eu falei, associando com monômios ali, a gente chegou à conclusão de que a equação que representaria esse problema era 10p igual a 500. Já aproveitei para trazer uma outra parte que é muito importante, que eu acho que é trazer a definição do conceito, né? Então, fiz a definição do que era equação para eles, o que era incógnita, o que era igualdade, que a gente tem um primeiro termo, segundo termo, e depois tem uma parte aqui que também a gente não pode deixar de lado, que é a resolução de equações, que também tem a ver com a programação, porque para você resolver uma equação, você tem que seguir passos, né? Então, na resolução. Então, eu procurei associar com o balanço dos dois pratos, que eu acho que é uma forma mais simples de você entender o conteúdo, certo? Então, eu fiz toda aquela sistematização do conteúdo, onde eles tinham que, por exemplo, aqui nessa primeira, muito simples, para você manter qual é o peso daquela latinha ali. Para você manter, então, a balança em equilíbrio, se você tirar essas 3 gramas desse lado, você também tem que tirar do outro lado. Então, aquela ideia do passa para lá ou passa para cá, eles entendem através desses métodos. Fiz a mesma coisa com a questão da divisão, né? Se você divide ambos, um lado por 3, do outro lado também você tem que fazer isso para a balança permanecer em equilíbrio. E aí dei outras atividades para eles construírem, eles responderem. E aí chegou a parte da lista de exercício. Então, eu fiz uma lista de exercício com eles, em sala, onde eles tinham que resolver equação, questões que envolviam equação em balança, e questões que envolviam os passos de um robô através de problemas, e também outros problemas que envolviam robôs e equações. E para casa eu dei essa atividade, que era para eles pesquisarem a história dos robôs, e assim foi muito boa essa atividade, porque eu mesmo descobri muitas coisas que eu não sabia. Então, na volta, no outro dia que a gente teve aula, cada um falou um pouquinho sobre a história, e a gente percebeu que já existiam indícios de robótica lá antes de Cristo na construção das pirâmides, por exemplo. Então, foi bem interessante essa atividade. Então, aí eles fizeram toda... Aqui eu coloquei algumas questões, né, que estavam na lista de exercícios, né, algumas até que envolvia ângulo e robô, bem interessante para eles resolver. Depois a gente fez toda a resolução desse exercício no quadro, e para finalizar, então, o projeto, a gente teve 2 partes, o teste e a avaliação. O teste final, ele foi como o primeiro, né, teve a questão do o que é o pensamento computacional para você hoje, e, além disso, as questões de assinalar sobre pensamento computacional que eles realizaram lá no início, certo? Então, aqui algumas fotos deles fazendo esse teste final. E, por último, a avaliação escrita. Nessa avaliação, eu coloquei questões só de resolver equação, questão de balanços, mas eu também achava muito interessante eu colocar alguma coisa que envolvesse a robótica, né? Então, eu achei as provas das edições anteriores da Olimpíada Brasileira de Robótica, onde ela associava o conceito de equação à computação. Muito interessante. Então, eu acabei colocando 2 dessas questões também na avaliação. E com isso a gente finalizou. E nesse momento, alguns dias antes, eu tive a ideia, algo que não estava planejado a princípio, mas como eu vi que eles se empolgaram muito na hora de desenhar os robôs lá, eu propus para eles, como o nosso município ele trabalha também um projeto de lixo zero, eu pensei, por que eu não junto as 2 coisas? E deu muito certo, foi o que mais me surpreendeu no projeto. Então, eu propus para eles que eles
realizassem, montassem, né, fizessem uma construção de robôs com materiais reciclados. Aquele robô que eles tinham desenhado inicialmente. E isso me surpreendeu muito, porque teve robô feito com todo o material. Eles envolveram os pais, tinha robô com Bluetooth, tinha robô que mexia os braços, mexia as pernas, robô com os mais materiais, os mais diversos materiais, como vocês podem ver ali na imagem. Então foi algo assim muito proveitoso que eu pretendo repetir nos próximos anos em outras turmas, certo? Agora, então, com base no projeto, eu vou apresentar para vocês algumas conclusões que a gente tirou com relação a esse projeto para mostrar que realmente ele surtiu efeito. Então, primeiro, no teste inicial que eu fiz de pensamento computacional, os alunos acertaram 60% das questões e erraram 40%. No teste final, eles subiram quase para 80% nos acertos e 22% nos erros. Então, vejam como um simples projeto de pensamento computacional, de computação desplugada, né, onde a gente nem utilizou uma máquina, né, para fazer, surtiu efeito no pensamento deles com relação a esse conteúdo, certo? Então, eles melhoraram bastante. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi a questão do que é para você pensamento computacional. Então, eu comparei os dois testes e eu trouxe aqui para vocês a análise feita, que inclusive está no artigo, de 5 alunos. O que eles pensavam antes e o que eles pensavam depois sobre o pensamento computacional. Então, antes, o aluno 1, ele pensava que o pensamento computacional é uma tecnologia super avançada, que apenas com um clique no jogo tudo acontece. Depois, no teste final, são os comandos dados para o computador ou aparelho. O pensamento computacional, você tem que entender o que a máquina pensa e a partir disso você deve passar os passos para o próprio. Então, a princípio, ele achava que era uma tecnologia super avançada e que tinha a ver com o que você clicava ia acontecer. E depois ele percebeu que não, que ele também pode ser um agente de programação. Então, ele pode entender o que a máquina faz e ele pode passar com os passos dele como programar um computador. Então, para ver como mudou o pensamento dele. Aluno 2. Pensamento computacional, para mim, é todos os sistemas que envolvem computadores e tecnologias. Então, uma resposta muito ampla. Sistemas e tecnologias. Então, não falou nada em programação. Olha a resposta depois. São os comandos dados para o computador para realizar certas atividades. Ele foi sucinto, mas dá para perceber que ele entendeu o que é pensamento computacional. Sim, e como que acontece a programação. Aluno 3, olha esse, que interessante. Para mim, o pensamento computacional é quem sabe e entende como mexer em todos os programas como Word, Excel, entre outros. Depois, o que ele diz? É saber programar uma máquina, aparelho ou outra coisa. É saber dar todos os passos corretos para que a máquina entenda o que é para fazer. Então, veja, antes ele achava que eram simplesmente ferramentas de edição para digitar, simplesmente achava que era Word e Excel. Isso era saber pensamento computacional. E depois ele realmente entendeu que é você saber dar todos os passos corretos para que a máquina consiga executar, né? A máquina ou o robô. Aluno 4, esse é muito interessante porque esse aluno, ele era um aluno que ele já participava de um projeto em uma outra universidade que envolvia lógica de programação. Mas mesmo assim, perceba como a resposta dele está um pouco confusa. Para mim, são as lógicas de programação, são códigos elaborados por programadores ou até mesmo aprendizado sobre computação. Então, ele fala que são códigos elaborados ele não se coloca como um possível programador. E depois ele diz o seguinte, são os comandos dados passo a passo para que a programação possa funcionar corretamente, sem nenhum defeito ou erro. Então, ali ele já mostra como ele entendeu o conceito, né? E por último, o aluno 5, é uma aluna que teve uma ideia meio confusa no início também, depois vejam como fica bastante claro. Então, para ela, pensamento de computação, de termos de programação, informática, ou outros termos que envolvem a programação e a robótica, é você praticar e aplicar a computação, informática apenas no computador, mas por outros meios de pensamento. Então, vocês vejam que está bem confuso. Exatamente como os alunos escreveram no teste, eu repassei aqui para os slides. Então, veja como ela fica confusa e não consegue ter uma opinião bem formada com relação a isso. Olha depois como ficou a resposta dela. É o pensamento e planejamento de programação de robôs e outras máquinas. Descrição detalhada dos passos que o robô deverá executar para a realização de determinada atividade. É compreender que a programação não está ligada apenas ao computador, mas que podemos aprender a programar sem ele. Então, aqui ficou extremamente claro como ela teve clareza
da resposta, certo? 10 minutos. Então, além disso, né, a gente também fez uma avaliação escrita, né, e também vou apresentar esses resultados para vocês. Então, com relação ao desempenho na prova de conteúdo específico, 63% dos participantes, eles tiraram uma nota igual ou superior a 6. E para mim, isso é um desempenho muito satisfatório, levando em consideração a dificuldade do conteúdo. Então, foi, assim, realmente um desempenho muito bom com relação ao conteúdo, visto que nessa prova tinha questões de todos os níveis, né? E questões que tinham só que se resolver, questões com a balança e questões envolvendo as questões lá da Olimpíada Brasileira de Robótica, certo? E para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de apresentar para vocês também uma outra metodologia que eu utilizei, que surtiu muito efeito e eu gostei muito, que foi o diário de bordo. Então, ao final de cada aula, um aluno levava para casa um caderno onde ele tinha que registrar tudo que ele tinha visto durante aquelas aulas, né? Tudo que ele tinha aprendido daquelas aulas, tudo que a gente tinha feito, que ele não tinha gostado, que ele tinha gostado, o que ele tinha gostado na aula, né? E assim, eu procurei trazer aqui uma declaração de um dos alunos, inclusive eu nem digitei, eu trouxe exatamente como a pessoa escreveu lá, porque também foi algo que me surpreendeu muito, foi uma metodologia que eu indico para todos os professores, e que realmente é uma forma de você saber, né, porque às vezes você está passando um conteúdo de uma determinada forma, e você não sabe se os alunos estão entendendo. E com isso você consegue fazer uma autoavaliação se o teu trabalho está surtindo efeito ou não. Então eu vou ler aqui para vocês a declaração de um dos alunos de uma das aulas, certo? Então, nas duas aulas de hoje, a turma foi introduzida ao projeto Computação Desplugada, onde na primeira aula fizemos uma pequena avaliação, onde tivemos que descobrir os comandos corretos para fazer o Pac-Man se mover entre os blocos e para fazer o artista desenhar a figura pedida e descrever o que entendemos por pensamento computacional. Depois, na segunda aula, tivemos que escrever comandos para que o professor Renan, cujo estava interpretando o robô, fizesse um pão com geleia e margarina, o que se tornou um desafio muito divertido, trazendo muitos risos à turma, além de fazer com que entendêssemos como um computador funciona e como é necessário especificar todos os comandos para que o computador ou robô faça o que lhe é pedido corretamente. Então aqui você viu que a atividade foi divertida, eles realmente entenderam qual que era o objetivo do conteúdo, então tem sim como você tornar a aula divertida e fazer com que eles entendam o conteúdo proposto. Então, assim, quando eu li esse diário de bordo, eu me surpreendi com as respostas dele, e eu vi que realmente quando você traz algo diferente para a sala de aula, você faz com que você desperta nos alunos o interesse por aprender aquilo. Então, com tudo isso, eu só gostaria de agradecer, né? Gostaria de agradecer a Universidade Federal da Fronteira Sul, a professora Janice, que foi minha parceira na elaboração desse trabalho. Sem ela, eu não conseguiria ter feito tudo isso. O professor Milton, também, que ajudou muito na elaboração desses trabalhos. Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Chapecó, que nos deu todo o suporte para que a gente conseguisse realizar esses trabalhos. E eu gostaria de finalizar também agradecendo a esse evento, né? Esse evento que proporciona a gente, né, nós professores de escolas públicas e outros professores também, para que a gente possa apresentar esses trabalhos e mostrar que nas escolas públicas também é possível a gente realizar bons trabalhos, e eu acredito que a escola pública sim faz um ensino de qualidade. Muito obrigado e até mais.